Aí agora quem entra no mundo, né? Isso, aí então você vai lá. Aí pronto. Pronto? Boa tarde, galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma tarde, iniciando o bate-papo Identidade. E hoje teremos conosco a minha irmã, minha amiga, minha parceira aqui de equipe, de ministério. Eu tenho um grande prazer de estar aqui com ela hoje. E assim, você aí em casa, fica preparado que eu tenho certeza que o testemunho dela vai edificar muito a tua vida. Amém? E começa a compartilhar isso, tá bom? Começa a compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? No WhatsApp lá, fala que vai ter um testemunho que vai impactar a vida de vocês, vai impactar a vida deles, né? E não fique de fora, amém? Então, sem mais delongas, né, mana? Aqui tá Tamires, né? Tamires Foster, seja bem-vinda, mana. Tá bom? Fica à vontade, tá bom? E assim, hoje vamos cavocar um pouquinho lá, né? Como que foi a sua vida em relação a esse testemunho, né? Que é tão esperado e as pessoas estavam querendo ouvir de você. Amém? E assim, como que foi o início? Vou começar já falando, já pegando pesado com você, né? Como que foi o início de tudo em relação a esse problema que você teve? Não fala o problema ainda, mas como que foi o início de tudo para você? Foi um choque no começo, né? Porque é algo que a gente não espera. Sim. Então no começo foi algo assim, né? Que está acontecendo, né? Foi algo muito, não falo dolorido, né? Porque nós que temos Cristo não é dolorido, né? Sim. Mas foi algo assim que mexeu muito no meu interior, no meu dia a dia, né? Aí você lembra das promessas, você lembra de tudo, né? Que o Senhor te fez e todas as promessas que você também um dia falou que ia fazer, né? Sim. Então isso vem tudo na lembrança, né? Sim. E como que era a sua vida? Como que era a sua vida, mano? Antes de ter esse problema, era uma vida normal? Como que era? Então, é assim, era uma vida normal, né? Era filho, na igreja, marido, casa, né? Nada fora do comum, assim, né? Era um cotidiano, um dia a dia. Sim. Normal, né? Eu ia pra igreja, normal. Eu sempre fui pros encontros, né? Sim. Do meu ministério, esse é o meu ministério mesmo, né? Tá aqui na minha camiseta. Não tinha como vir com outra camiseta. Sim, né? Claro. Então, assim, era normal pra mim, né? Até antes de descobrir o que eu tinha, tudo mudou, né? Aqui dentro, né? Sim. Porque muda, não é a sua vida, os seus afazeres de casa, a sua vida como mãe, sim, muda interiormente falando, né? Sim. Muda dentro de nós, né? Sim. E então vamos lá. O início de tudo, né? Que vamos falar pra você, qual o problema que você teve? Qual que é esse problema que você teve que foi tão grave pra mim e pro pessoal que tá em casa? Como que é isso? Como que funciona? Como que você fez? Então, no começo, né, eu fazia os exames normais, né, no meu dia a dia. Sim. E chegou um belo dia, eu falei pro meu esposo que eu sentia um nódulo na mama, né, porque sim, nós mulheres, eu não sei, né, prevenção, mulheres, né, façam exame de toque em casa, debaixo do chuveiro. E eu apalpando a mama, eu senti um pequeno caroço. Só que eu fui no médico e o primeiro exame que eu fiz deu que era glândula, né? Sim. Aí passou 6 meses e, né, saiu pra igreja, fazendo tudo. E eu lembro que eu fui no encontro, né, com Deus, na época foi o encontro de 144 das mulheres. Foi um encontro marcante na minha vida e eu acho que de todas as mulheres que foram, né, na época da igreja, né, que foi um encontro chamado Noiva. E eu estava nesse encontro, só que quando a gente serve o Senhor, parece que tudo, algo, ele vem, te avisa, ou algo que você sente, não sei, é algo inexplicável, né? E eu estava naquele encontro e era uma aliança com Deus que a gente fazia, né? Eu estou com a aliança aqui hoje, né? Que é essa aliança, né? Onde eu vou, que eu ando com ela. E nesse encontro, eu lembro que a apóstola Adriana falava para mim, falava para nós mulheres, né? Que era uma aliança muito dolorida. Sim. Se você não estivesse preparada, para você não fazer. Né? Porque é igual um voto, né? Você faz um voto com o Senhor, se você não cumpre, então que não faça, né? Sim. E naquele dia foi dolorido para mim,
porque algo me dizia já que eu estava com algum problema de saúde, né? E eu lembro que na época ela falou pra gente, né, ó, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, né? É o que a gente faz quando a gente se casa, né? E era uma aliança que eu estava fazendo com Cristo. E o Senhor me ministrava, ele falou assim, ó, você já passou pela riqueza, né, onde você tem muito, e você já passou pelo teste de pobreza, aí você passou também naqueles votos, né? E eu lembro que eu também já tinha passado pela saúde. Só que na hora o Senhor me tocou. Aí ele falou sobre a doença. E eu lembro que eu chorei. Foi muito difícil para mim fazer o voto, mas ainda mesmo assim, algo me impulsionava a fazer o voto. E eu acabei fazendo. E que até a morte nos una. Não era porque no casamento a gente fala até que a morte nos separa. Sim. E naquele dia era até que a morte nos une com Cristo. E eu casei com Cristo aquele dia e fiz essa aliança. Acabou o encontro de mulheres. Aí eu fiz um exame detalhado, né? Eu fiz o exame que foi a biópsia, né? E nesse exame eu fui no médico. E no hospital, cheguei na sala e tal, o médico me examinou. Falou assim, você sabe o que você tem? Eu falei assim, não, doutor. Aí ele olhou bem seco, né? Que eles são muito secos. Que eu creio que é profissional deles mesmo. Sim. E ele olhou pra mim e falou, ó, você tá com câncer. Aí eu fiz, oi? Né? Aí igual o pastor Beto fala, né? Vocês estão ouvindo, né? Tá todo mundo falando oi, né? Alô? Alô, né? Ele, oi, né? E eu tive aquele oi, né? Aí ele, então, e é maligno, eu, oi 2 vezes? Eu falei, caramba, mais alguma coisa, doutor? Ele falou, então, é grave. Aí eu paralisei, fiquei parada. Eu fui sozinha no médico, porque, igual eu falei, ninguém espera por uma notícia tão ruim, né? Então eu fui sozinha, normal. E o médico foi falando que eu tinha que fazer vários exames, passar numa mastologista cirurgiã. E ele foi falando tanta coisa, só que eu não estava ligada aqui, no que ele estava falando, né? Eu estava ligada no voto que eu tinha feito no encontro das mulheres. Exatamente. Eu falei, nossa, Senhor. Então o Senhor já sabia que eu ia passar por isso que eu tive que fazer aliança. Então a todo tempo eu estava ciente, porque eu saí do hospital sem chão, né? Quando eu saí, o médico olhou para mim e falou assim, você tá bem? Eu falei, não, doutor, eu tô bem. Ele, você tá bem? Mas eu falei, tô ótima. Eu lembro que eu saí andando nas ruas sozinha e quando eu saí do hospital, desculpa quem tá assistindo, porque a gente lembra, mas não é uma tristeza, né? Mas porque foi dolorido pra mim no dia. E eu saí e eu lembro que o Júnior me ligou. O Júnior, meu esposo, me ligou e falou, e aí, amor, onde você tá? Eu falei, tô indo embora. Ele falou, o que deu o seu exame? Eu falei, deu câncer. E tipo assim, pelo telefone, eu tava muito, né, abalada. E pós ele, né, no meio do caminho, né, a única pessoa que eu falei na época foi ele. E a minha pastora, Camila. E eu lembro que ela ficou horas falando comigo. E ela falava, filha, não fica triste, né? E eu, amei, mãe, eu sei que foi uma aliança que eu fiz com o Senhor. Sim. Então, se eu fiz essa aliança, eu sei que Deus vai fazer com que eu suporte. Eu sei que Ele está comigo, que Ele nunca vai me abandonar, né? Essa é a palavra, suporte. Né? Suportar, né? E em vista do que Ele passou, do que Ele suportou, um câncer não era nada, né? E eu lembro que ela me ligou e a gente conversando, ela foi me acalmando, Foi muito difícil para mim falar para minha mãe, porque minha mãe tem problema de pressão alta. Então eu não sabia como falar. Então eu falei primeiro para minha pastora, né? Que é a minha mãezona, minha amiga, minha companheira de todas as horas. E aí ela foi me confortando, o Júnior foi para casa. E foram 2 semanas de absorver aquela informação. Era muita informação para mim, né? E eu perdi meus avós com câncer, então veio tudo. Tipo, fiz uma retrospectiva da minha vida do passado, de o que você tinha feito, do que eu tinha feito, o que estava acontecendo, né? E eu lembro que eu chorava muito e eu falava para Deus, eu falava, Senhor, para que de tudo isso, né? Porque eu não questionava o Senhor, naquele tempo eu não questionava o Senhor. E sim, eu queria saber o para quê, né? Eu sei que era uma aliança que eu tinha feito. Só que a gente, quando faz uma aliança, a gente não sabe se vai doer tanto, né? Aquele momento doeu muito pra mim. E uma pessoa que tinha saúde, que estava, né? Virava as noites, eu vivia pros filhos, pro esposo, vivia
no meu discipulado, né, com os meus discípulos e tudo. E naquele momento eu me vi sozinha, tipo, eu e Deus, né? Mas ainda tem momentos que ainda mesmo assim você olha e fala, meu, eu tô sozinha, né? Sim. Só que eu lembro que a pastora Camila foi lá em casa, né? Depois, eu não tinha contado pra minha mãe ainda. Assim que ela soube na notícia, ela foi com a minha irmã Doze Stephanie lá pra casa. E a gente ficou horas conversando, né? Horas. Ela virou a madrugada me consolando, conversando, me falando sobre a palavra, falando que era um testemunho de vida, né? Eu amei, né? Tipo, então você leva, nossa, glória a Deus, é um testemunho, né? Então eu vou passar por isso, vai ficar tudo bem, né? Só que a caminhada que era dolorida, né? Sim, com certeza. A caminhada sempre é dolorida, né? Muito dolorida. Então, mana, porque a gente já tem a intimidade, né? Nós somos irmãos de equipe, né? Isso. Então, temos os mesmos pastores, né? Que nos dá a cobertura, que cuida de nós, nossos pais. E assim, mano, eu sei que você recebeu essa notícia, saiu do hospital, né? Sim. E seu esposo, né? O Júnior, né? Que não pôde estar aqui no momento, né? Mas tenho certeza que depois ele vai assistir. E passou isso com você também, né? Sim. Como que foi pra você falar isso pra ele, né? Porque assim, fala assim, poxa, sou cheio de vigor físico aqui, né? Aí daqui a pouco você chega pro seu marido e fala assim, ó, tô com câncer e ainda é maligno. Como que foi a reação dele quando ele recebeu essa notícia de você, né? Porque eu tenho certeza que não foi fácil, né? Não, no momento que eu falei pra ele, eu nem imaginava, né, onde que ele poderia estar, né? Meu esposo na época ele era técnico de fibra ótica, né? Vai que estava numa escada, alguma coisa, só que o desespero para compartilhar algo que estava preso dentro de mim era maior, né? Sim. Mas aí ele largou tudo que ele estava fazendo, foi lá para casa e aparentemente de todos, né? Da família, assim, da nossa família, dos familiares, ele foi o mais forte. Sim. Ele não passava assim que eu estava enferma, que eu tinha câncer, né? Então assim, ele não me tratava como uma doente. Ele falava assim, amor, é só um câncer. Tipo, com aquela força dele, né? Mas ele nunca chorou na minha frente, ele nunca, né, entrou em plantos, né? E depois eu descobri que ele chorava no colo dos pastores, no colo, né? Era o colo que ele chorava, no colo dos nossos líderes. Então assim, ele sempre foi muito forte, muito. Então assim, ele chegou, né, e minha sogra chorando, minha cunhada chorando, né, a Carol, minha sogra. E ela chorava porque eu precisava botar pra fora, eu tava sentindo. Então era uma alma aflita, desesperada, né? E ela chorava, eu chorava. E meu esposo, para, meu, vocês estão chorando, vai passar. Vocês não confiam no Senhor, a gente serve um Deus, né? A gente vai passar por isso, Deus está com a gente, né? Então ele levava muito assim, na calma, muito tranquilo, né? E às vezes ele ia também comigo no médico, quando ele podia. Então ele era muito paz, né? Sim. A paz que excede todo entendimento estava do lado dele. Ele trazia um suporte para você que você precisava, muito. E foi ele que falou para os meus filhos na época, para o Gustavo e para o Isaac. Porque o Gustavo ele já tinha 13 anos, 12 anos, então eu não sabia como eu ia chegar para o meu filho de 12 anos para falar o que eu tinha, né? Sim. Então meu esposo foi, explicou tudo para eles. E eles, mamãe, mas você vai ficar bem porque o Papai do Céu vai te curar. O meu de 7 anos falava para mim, né? Sim. Então ele sempre me deu um suporte de muito ser forte. Sim. Né? Que bom, né? Que bom que você teve um grande homem de Deus e tem um grande homem de Deus ao seu lado, né? Porque sozinhos a gente pode ir até certo ponto. Exatamente. Mas quando você está unido com outra pessoa, com outras pessoas, você pode ter certeza que você vai mais longe ainda. Muito. Né? Então assim, beleza, você recebeu a notícia, passou a notícia para frente, mas peraí. E agora como resolver? Né? Como que eu vou viver com o câncer? Como foi a sua cabeça? Peraí, eu vou morrer. Claro, deve ter passado na sua cabeça e falar assim, peraí, qualquer hora aqui vou embora. Exatamente. Né? Porque passa, né? Mas assim, eu tenho certeza que você tinha um alicerce, né? Que era o quê? Palavra de Deus. Sim. E como que foi assim o seu dia a dia com essa enfermidade que você estava? Né? Como que você resolveu isso? Foi somente indo para médico ou você fazia outras coisas também?
Então, eu fui pro médico, né? E aí lá ele passou na mastologista, ela avaliou o quadro, fiz vários exames, check-up geral, né? Sim. Porque se existe algo ruim dentro de você, igual o câncer, ele tem esse negócio de se espalhar, né? Sim. Que ele é intrometido, ele vai entrando, ele é invasivo, né? E o câncer que eu tive, ele era um câncer estrelados, ele era invasível. Ele se multiplicava muito rápido. Então eu tive que fazer vários exames, né? Eu fiz vários exames e lá diagnosticou que era um câncer muito agressivo. Sim. E que era muito grande. Sim. Então a cirurgia em si não melhorava. Eu comecei com quimioterapia. Sim. Aí eu fazia quimio, né? Eu comecei com a mais forte, que foram 4 sessões da forte. Era intercalado 21, eu fazia hoje, aí descansava 21 dias. Aí depois de 21 dias eu fazia novamente. Então assim, porque ela era muito forte. Sim. Aí eu comecei a fazer a primeira quimio, né? Minha líder pastora, não tem como não falar dela. Se eu fosse postar fotos hoje aqui, seria praticamente eu e ela o tempo inteiro, porque ela mesmo cansada da igreja, porque mesmo cansada dos afazeres, né, dela, ela ia com sono, ela ia sem dormir, ela deixava os filhos dela de escola e tudo, deixava na mão da discípula, na mão de um ali, né, que ela confiava muito, mas ela estava comigo, então ela sempre esteve comigo. E quando você tem Deus e pessoas que estão com você, é mais fácil. Sim, claro. Né? Aí eu fiz a primeira, né, eu lembro que eu era muito confrontada com a médica, porque ela falava pra mim, eu lembro que tudo, quando eu e a pastora Camila, a gente ia no médico, ela falava assim pra mim, então, mas o seu Deus não faz isso, porque o seu Deus não sei o que, né? Mas você vai ficar careca, né? Aí eu lembro que eu mostrei a foto, eu e a pastora Camila, a gente mostrou a foto das mulheres carecas do voto, que a igreja mesma fez, né, de raspar a cabeça por vidas, e ela falou assim, nossa, sua igreja é louca, as mulheres raspam o cabelo. Eu falei, então, doutora, pra mim, hoje, raspar o cabelo é de boa, porque eu já fiz isso. Sim. Então, tudo Deus nos prepara. Para tudo tem uma preparação, né? Então a gente tem que confiar nele, descansar nele, porque até em ficar careca, o Senhor já tinha me preparado. Então eu já sabia que eu ia ficar bonita careca, porque a gente raspou por vidas. Né? As mulheres da igreja mesmo ficou coisa mais linda. Sim, né? A gente ficou muito linda, né? A gente usava os brincão, uma maquiagem top, né? Então a gente ficou muito top, sim, né? As atenções, onde você ia, todo mundo parava, né? Era isso mesmo. Era isso, onde você ia, né? Todo mundo parava, assim, meu, o que tá acontecendo? Então, assim, pra mim era normal raspar, né? E pra médica não, né? E eu lembro que eu fiz a primeira quimio, aí depois passou 2 semanas, meu cabelo começou a cair. E eu começava a tomar banho, eu pegava, começava a cair. E em primeiro lugar, eu sempre corria. A gente sempre tem um colo amigo pra correr, né? Sim. E é por isso a importância, né, da gente ter uma cobertura espiritual, a gente ter o Senhor, né? Não basta só ir pra igreja, nós temos que ser igreja, né? E eu tinha uma cobertura, e eu tenho uma cobertura espiritual, né? Eu lembro que meu cabelo caindo, eu já logo ligava pra minha líder, né? Sim, eu falava assim, mãe, meu cabelo tá caindo, ela, filha, mais um raspo ainda. Eu falava assim, eu prefiro raspar do que ver caindo, porque eu acho que é mais dolorido, né? Sim. No tratamento, né? Aí eu lembro que eu fui, raspei de novo o cabelo e fiquei careca de novo. E eu cheguei no consultório e a médica olhou pra mim e falou assim, nossa, caiu o seu cabelo? Eu falei, não, doutora, eu raspei mesmo. Olha. Você disse que nem meu cabelo, nem Deus poderia deixar meus cabelos na cabeça, mas eu raspei. Sim. Eu não quis esperar, eu raspei, né? E aí eu raspei, eu passei muito mal na quimioterapia, né? Eu sentia muitos enjoos, eu passei muito mal. Só que assim, é um desejo que você tem, porque assim, ó, você não sabe o dia de amanhã, né? E os médicos, eles não me davam expectativa de vida, eles não me davam esperança de vida, né? Assim, de viver não sei quanto tempo, ou de não estar viva, né? Então assim, pra mim, a cada segundo era precioso naquele momento. E se eu fazia o reino, né? Eu posso dizer assim que era meio, hoje eu faço, né? Vou fazer uma célula, não, mas daqui a pouco eu faço, ou amanhã eu começo a abrir uma célula, ou assim vai. Deixava sempre pra depois, ficava procrastinando, é isso que a gente faz, fica procrastinando, né?
E eu lembro que não, pra mim era tão precioso o meu tempo, quando eu estava no tratamento, que eu queria abrir célula, eu queria ir pro culto, eu queria ir pra igreja, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Como se fosse o último dia. Como se fosse o último dia, né? E eu lembro que minha mãe brigava comigo, mas ela confiava, ela confia em Deus, né? Então ela falava assim, filha, mas você precisa se cuidar. Eu, não, mãe, mas Deus está cuidando de mim, que não sei o que, eu vou. E eu sempre ia, né? Por quê? Porque aquele negócio assim, eu vou morrer, será que eu fiz tudo o que Deus pediu? Será que fiz a vontade dele? Concretizei a vontade dele aqui na terra, né? Será que como que pode ser, né? Então eu ficava pensando, várias coisas eu pensava. Então, por mais que eu me encontrava às vezes sem força para caminhar, ou muito ruim, muito enjoada, mas eu sempre queria estar perto dos meus líderes, perto dos meus irmãos, né? E foi algo assim muito importante, porque meus irmãos 12, né? Muitos membros da igreja mesma também, o meu apóstolo, né? O pastor Sebano, o apóstolo Adriana, era uma força que eu não sei onde eles tinham tanta força, porque era uma força que eu não tinha, mas era uma força que eu via neles. Então essa força que eu via neles trazia pra mim. Então eu falava, se, vamos dizer assim, eu não acredito, mas eles acreditam tanto que eu vou acreditar. Sim, claro. Né? Porque não, você não tem isso, você tá curada, Deus vai te curar. Então eu peguei aquilo pra mim, né? Eu lembro que o apóstolo, né, e o missionário Silvio, eles fizeram uma oração por mim. E eu lembro que ele falou assim, filha, a partir de hoje as suas mãos estão ungidas. Então onde você tocar, vai ter cura, né? Então a partir de hoje você vai tocar onde que era o câncer. E você vai decretar, né, que por essas feridas eu fui curada. Então você vai decretar a cura, né? E foi aquilo, era a minha vida. Eu ia pro banheiro, eu tô curada em nome de Jesus, pelas suas feridas eu fui curada. E aquilo foi passando. Você foi profetizando cada vez mais, profetizando a cada dia, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder para amaldiçoar e dar vida, para abençoar, entendeu? Então assim, você que, né, você tá falando, dando um gancho nisso daí, você que está na sua casa, procure mais falar palavras positivas, profetizando sobre a sua família. Talvez você na sua casa aí tenha algum problema, que você fala assim, mano, eu não consigo resolver isso, entendeu? Mas se você não consegue, mas a palavra de Deus, se você começar a profetizar, você pode ter certeza que a palavra vai se cumprir na sua vida e esse problema vai ser resolvido, entendeu? Como que a Tamires fazia, faça você também. Entendeu? Porque eu tenho certeza que não somente isso aconteceu com ela, vai acontecer com vocês também, entendeu? Então assim, vamos dar seguimento aqui, né? Amém. E assim, beleza. Você falou que recebeu a notícia, passou a notícia, como que era a sua vida? Eu lembro que, o pessoal que está em casa, eu lembro que ela não faltava nas coisas, né? Não. Para parar a Tamires era difícil, né? Era complicado falar assim, Tamires, fica em casa. Né? Porque ela sempre queria estar lá. Eu via a Tamires no discipulado, ela tipo tava lá quietinha assim, entendeu? Carequinha, né? Eu lembro que estava com uma touquinha assim, né? Uma touquinha. Tava muito frio naquela época, né? Era julho, época de julho, por aí? Era abril, eu descobri em março, né? Eu descobri em fevereiro, em abril eu comecei a quimioterapia. Então, aí eu lembro que você ficava toda quietinha assim, sabe? Sim. Eu olhava pra quando você chegava assim, era pelo menos pra mim, né? Eu olhava assim, mano. Porque muitas vezes a gente fala assim, mano, eu vou desistir, né? A gente fala assim, eu vou desistir, eu vou parar, né? Às vezes a gente passa umas lutas, né? E fala assim, eu não quero passar por isso. Mas aí eu olhava pra você e sentia aquela força, pô, pera aí. Ela tá com câncer, né? Com câncer e tá vindo por discipulado receber mais de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem receber a palavra de Deus, por quê? Porque às vezes está com uma dor de cabeça ou uma dor de barriga e fala assim, hoje eu não vou não, né? Sempre deixa para amanhã. Deixa para amanhã o que você pode ter feito hoje. Exatamente. Entendeu? E amanhã a pior dor que existe é a dor do quê? Do arrependimento. Exatamente. Entendeu? Então assim, você que está na sua casa, faça hoje o que Deus está mandando você fazer. Diz a palavra do Senhor, né? O que fala? Pode falar, mano. Arrependei-vos, né? Diz a palavra do Senhor, porque hoje nós estamos bem. Sim. Mas amanhã só a Deus pertence, né? Sim. E a gente fica com aquilo dentro de nós. Não, hoje é só isso aqui, não acontece nada. Dá nada. Não dá nada, só que eu vivia algo que eu não imaginava ter vivido, ou que eu poderia viver. Você nunca imaginou isso? Nunca imaginar, né?
Então, assim, a gente nunca pode pensar no amanhã, né? A gente tem que ter uma reflexão, né? Meu, será que é isso que Deus quer pra minha vida? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô vivendo é agradável aos olhos de Deus? Então, assim, ter essa sabedoria, né? Porque nem tudo é vontade do Senhor. Porque, às vezes, a gente busca tanto por algo, mano, que não é da vontade do Senhor. Então, a gente tem que buscar e viver a vontade dele nas nossas vidas. Porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, assim, a gente tem que viver essa vontade, não as nossas, né? Pra nossa carne, pra mim naquela época, a minha carne queria ficar em casa, repousando. A minha carne, pô, meu, eu tinha várias desculpas, né? Aquele negócio, desculpas, né? Exatamente, aquele momento da gente, vou dar uma desculpinha, né? Não vou discipulado não, líder, porque eu tô com uma dorzinha de cabeça. Não, é uma cólica, não, mas eu tinha uma desculpa. Meu, eu tava enfrentando um câncer, meu, eu tinha várias desculpas pra não ir, né? Só que eu queria, né? Eu queria estar lá. Por quê? Porque eu queria andar com o Senhor, eu queria estar mais perto dele, né? E a forma de eu estar mais perto do Senhor era estando, frequentando a igreja, tendo um líder, estando com o líder, estando com os irmãos, porque eu lembro que meus irmãos, assim, me apoiaram muito, até hoje me apoiam, né? E naquela época, assim, veio uma união para a equipe fora do normal. Foi muita. Né? Foi muito assim, foi muito, como que eu falo assim, é como se fosse um cabo, a gente conecta aqui, liga ali, foi uma conexão, né, muito grande, a gente ficou, mudou. Né? A gente fala que a equipe do pastor Beto mudou, né? Porque a gente se tornou um, porque assim, era realmente viver, né, as dores, né? Sim. É o que a palavra do Senhor fala, né? A gente tem que viver a dor do irmão, né? Então assim, é suportar, né? Então a gente suportava, eu vivia as suas dores, você vivia as minhas dores, a gente se tornava um, unidade, né? Então assim, isso foi muito bom, por quê? Porque você tem amor da sua família, que isso é muito importante, né? Numa hora dessa ou qualquer tipo de enfermidade. Mas você tinha um líder, uma liderança, uma igreja que perseverava por você. Eu lembro que na época o pastor Márcio, ele fez um post, né? Um flyer meu e da Palominha, porque ela também teve câncer na mesma época que eu, né? Palominha da igreja, pastor né? Márcio. Pastor Márcio, um beijo, né? Palominha também, Palominha também, né? E ele colocou aquele pôster no Face. Sim. E quando eu vi, eu fiquei, nossa, meu Deus, o que é isso? Porque até então, tava só ali dentro, né? E quando ele postou no Facebook, gente, de verdade, eu estava indo pro discipulado, meu celular travou, meu Messenger travou, o meu WhatsApp travou, era muita mensagem. Era pessoas, eu tô orando por você, estamos juntos nessa causa. Eu falo assim que eu passei a ser conhecida. Sim. Não só na igreja mesmo, mas por todo mundo que via o meu Face, porque ninguém sabia, né? Tava só ali dentro, né? Então assim, eu tive ajuda, oração de vários lugares, né? Eu lembro uma vez que eu tenho uma amiga, não sei se ela tá assistindo, né? Mas um grande beijo, Paulinha, te amo. E eu lembro que ela tava fazendo um curso na época de intercessão, né? Sim. E ela pegou e tava na intercessão e na época ela falou pra mim assim, que Deus... a mulher ministrando falou assim, agora você vai orar por uma pessoa que está precisando de cura, uma pessoa que está precisando de oração. E na hora Deus trouxe eu à mente dela. E ela começou a orar, e ela falou assim, Deus levava ela para um lugar que não era aqui. E Deus falava para ela que Ele estava no controle, mas que não era para trazer dor, e sim para trazer cura, e sim para trazer um renovo, uma transformação, não só para mim, mas para as vidas que estavam comigo. E eu lembro que ela me ligou a gente fez chamada de vídeo, ela chorava e eu chorava. Eu tenho fotos hoje, ela chorando, a gente sendo muito ministrada. Por quê? Porque a gente acha que não, mano, mas Deus, Ele usa. E Ele traz sempre uma palavra de conforto. Só que nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque Ele ministra, igual as lives que a gente faz, que a igreja mesma faz, que os pastores fazem. São tão edificantes para nós, esse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a gente está alcançando, né, vidas. Então você acha, por exemplo, você não precisa de cura, mas tem alguém que precisa. Então assim, está sendo alcançada, né? Então a gente acha que não é alcançada, mas é alcançada, né? Sim. Então aquilo foi alcançado muitas vidas, né? E a mim também. Então através disso, muitas pessoas me pediam para orar, muitas pessoas vinham até a mim, sabe? Olha, eu
Sabe aquele negócio que quando você não tem, você não sabe, você não conhece. Mas a partir do momento que eu descobri que eu estava com câncer, só viam pessoas enfermas atrás de mim. Eu conheci várias pessoas que estavam com câncer, várias pessoas que faziam quimioterapia comigo, que passavam mal. E eles me viam lá. Eu dormia, a pastora Camila ia fazer companhia, mas eu dormia. Às vezes ela também dormia cansada, né? Porque a gente é muito cansada. Demora, né? Demora muito. Eu lembro que a gente chegava às 7 horas da manhã e a gente saía de lá quase meio-dia. Era muito tempo de quimioterapia, né? E a gente ficava ali, muitas pessoas, nossa, mas você é muito forte. E com pouca força que eu tinha, porque a medicação era muito forte. Então eu não conseguia ficar acordada, eu dormia muito. Então, mas o pouco que eu ficava acordada, eu lembro que eu falava do Senhor, eu lembro que Ele era a minha força. A palavra do Senhor diz que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, né? O nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que estava comigo. Sim. E é esse Deus que as pessoas precisam crer, acreditar e buscar, né? Que não é somente crer, né? Mas a gente tem que ir até Ele, né? A gente tem que aceitar Ele como o único Salvador da nossa vida. Então eu sabia que independente se o Senhor ia me curar ou não, eu estava salva, porque eu estava em Cristo. Amém. Né? Isso é muito importante, né? Amém, mana. Então, vamos lá, dando continuidade também. Sei que agora vai afunilando umas coisas aí, tá? Mais no fundo mesmo. Pra você, mana, o que foi mais difícil? O antes de receber, na hora que você recebeu, ou viver com isso? Exemplo, você está com câncer. Ou dia após dia na sua mente, vou morrer. Foi mais difícil. O que foi mais difícil para você? A notícia ou depois? Então, a notícia para mim foi um choque na hora, né? Sim. Mas depois passou. Aí veio o cotidiano, dia a dia, né? Isso para mim foi mais difícil. Porque a todo tempo eu não tinha mensagem de esperança. Os médicos, né? Eles me desenganavam o tempo todo, né? Sim. Tanto que eu fazia quimioterapia e eu estava terminando a quimioterapia, foram do mês de abril até outubro de quimioterapia, né? Tinha umas que eu fazia toda segunda-feira. Então, assim, pra mim foi mais difícil o caminhar. Longo, né? O longo do tempo, né? Porque você tem que, a palavra de Deus fala pra gente que a gente precisamos renovar a mente. Exatamente. Se a gente não renovarmos a nossa mente, o que vai acontecer? A gente para, estagna. Né? Para. Aí o que acontece? Aí vem seta do inimigo para quê? Ó, vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque assim, hoje nós estamos falando muito de cura, né? A sua cura foi em relação à parte cancerígena, né? Sim. Um tumor que você tinha. Mas na sua casa, talvez a sua cura possa ser outra. Entendeu? Talvez você precisa curar algo dentro de você, que não seja um câncer, mas talvez feridas que a vida te trouxe, entendeu? Pessoas próximas a você, seu pai, a sua mãe, entendeu? Não sei o que você fazia aí na sua casa, entendeu? Mas você sabe, né, mano? Não é somente isso, não é somente isso. É muito importante. A cura precisa muito mais além do que o câncer, né? Você me fez lembrar que o pastor Beto falou, filha, o apóstolo quer falar com você, né? Eu entrei na sala, tava ele, tinha o pastor Júlio, tinha alguns 12, o pastor Márcio estava junto, e a apóstola Adriana. E eu lembro que ele falou, ele chegou em mim e falou, agora a gente vai conversar como que tá aqui dentro. Sim, como tá o coração. Exatamente, né? Ele falou assim, aí, como que tá aqui? Foi bem no comecinho, foi assim que eu comecei aquilo. Ele falou assim, por quê? Porque o câncer... muitas pessoas, lógico, ele é o físico, mas ele ataca o interior. Sim. Então, como que está dentro de você? Vamos se examinar agora. Eu lembro que ele falou para mim, ele falou assim, tá, você guarda a mágoa de alguém, você precisa liberar perdão, você precisa perdoar alguém, você guarda rancor, você se sente sozinha. Então, ele começou a fazer esse monte de pergunta para mim. Por quê? Porque ele falou assim, na época ele falou assim, filha, o câncer ele se alimenta disso. Sim. As pessoas, quando ela recebe a notícia, tem pessoas que não vivem uma semana quando está com câncer. Você fala, nossa, a pessoa recebeu hoje, já morreu. Mas por quê? Porque às vezes por dentro está destruído. Está destruído. Então aqui dentro tem que estar bem resolvido. Eu creio que seja qualquer notícia que você receba,
ou qualquer tipo de enfermidade, se aqui dentro não tiver resolvido, qualquer coisa te mata. Uma depressão te mata, por quê? Porque aqui dentro te leva a um suicídio ou algo terrível, ansiedade. Então ele falou assim, você precisa se limpar. Ele falou pra mim, então você vai fazer uma autoanálise de você mesmo, você vai chegar, vai falar com o Senhor, vai vasculhar o lixinho, né, aquele lixinho que a gente costuma falar, né, dentro de nós, então você vai mexer, vai varrer, tirar o pó pra ver onde que tá sujo, né? E eu lembro que eu comecei, o que eu preciso, será que eu preciso perdoar alguém, ou será que eu tinha mágoa de alguém, ou tristeza, alguma coisa? Então eu tive que me examinar. Né? Por quê? Porque eu lembro que ele falou assim, filha, se você tiver paz dentro de você, tiver amor, nada, eu creio, ele falou assim, esse câncer que você tem, que você não tem, na verdade, porque ele falava assim, você não tem, você nunca fala que eu tenho câncer, porque você não tem. Então, essa enfermidade, que ela veio, que ela foi invasiva, sem permissão, se você olhar para ela e falar assim, eu não tenho, e eu sou curada, você vai receber cura, porque é de dentro para fora, né? É isso aí. Então, eu lembro que ele fez isso comigo. E eu tive que fazer isso, né? Eu lembro que eu chorei muito, o Senhor me tratou muito. Eu tinha muitas feridas, coisas, eram tinha coisas muitas assim. feridas com... Talvez, por que pode abrir para nós aqui, com que você tinha mais feridas assim? Coisas internas, né? Por exemplo, claro, em relação ao câncer, beleza, você teve. Mas algo interno que você tinha assim, você não liberava perdão para alguém, alguma coisa assim? Então eu lembro que bem antes, né, que eu fui convertida e tal, e eu perdi a minha avó muito nova. Sim. E foi uma perca assim muito grande. Eu lembro que eu já estava servindo o Senhor e o Senhor falou para mim que era necessário. Então assim, ela morreu, eu não a vi, e era a minha avó mãe, né, que me criou e tudo. Então eu tinha aquela dor dentro de mim assim. Eu já passei vários encontros, né? Sim. Só que Deus te traz, e quando Deus te traz a ferida e ela dói, é porque você não foi curado, né? E eu lembro que eu sentia muito essa dor, né? Eu lembro que era dia das mães, era tal, e eu chorava porque ela morreu, porque não sei o quê. E eu tinha aquilo comigo, né? Então assim, Deus me tratou muito em questão disso, que era Ele me tratando mesmo, liberar perdão e tudo. Então assim, isso, assim, há um alívio, né? Sim. E hoje não me dói mais. Né? Por quê? Porque eu sei que eu mesmo precisei ser curada, né? Então assim, a enfermidade veio para o Senhor me tratar dentro, no interior, né? Por quê? Porque a gente acha no dia de amanhã, então a gente não dá importância a muitas das coisas, né? Então eu comecei a me importar mais, em crescer espiritual. A gente fala, né? Lógico, a gente ora, a gente busca, mas não é com aquela intensidade. E eu lembro que eu era muito intensa. Às vezes eu não conseguia ajoelhar, porque a quimioterapia te dá muita dor nos ossos, ela desgasta os ossos, então às vezes eu não conseguia ajoelhar, eu não conseguia, era às vezes só deitada mesmo. Mas então, queria. Lógico, era a época que eu mais queria, era orar e ajoelhar, e era porque eu não conseguia, então aquilo me doía, né? Então assim, eu chorava muito, e o tempo todo eu chorava, não era assim, questionando o Senhor, porque muitas vezes a gente questiona, só que você, ao invés de questionar, você precisa entender o pra quê das coisas que você passa, e pra que você está passando. Porque nada é em vão. Muitas coisas a gente busca passar. Sim. Né? A gente busca passar, né? Então, assim, aquilo me tratou muito. Porque antes, por mais que eu dava valor às coisas do Senhor, eu não era intensa no que eu fazia. Você precisa ser, então, o segredo é o quê? Precisa ser intenso naquilo que nós fazemos. Em tudo que você faz. Em tudo, né? É intensidade, perseverança, anda junto, né? Igual lá em Romanos, né? Em Romanos, eu acho que 3 fala, eu acho que é o 5:3, né? Que fala sobre perseverança, sobre a esperança, né? Então, assim, se você não tiver isso, você não chega a lugar nenhum. É você perseverar naquilo que você quer mais, entender também que se é da vontade do Senhor, né? Perseverar mais estando com o Senhor. Perseverar na vontade dele. Perseverar naquilo que é eterno, né? Não nas coisas que perecem. Porque a gente sabe que tudo perece. E quando eu tive câncer, eu entendi que tudo perecia. Que era tudo perecível. Sim. Né? E a gente tem que buscar as coisas que são eternas, né? Sim. Porque hoje em dia muitas pessoas buscam algo materiais, né? Exatamente. Materiais talvez trabalham 8 horas, 12 horas, né? Para obter algo que, tipo, quando a terra acabar, vai ficar. Exatamente. Entendeu?
Mas quando você persevera em algo que é eterno, você pode ter certeza que aquilo que vai entrar no céu, já fala, é eternidade, né? Entendeu? Então assim, é muito bom, tô muito feliz de saber da sua história, do seu testemunho, mano, porque assim, eu lembro de... Eu também, você tá falando aí, mas vai me lembrando muitas coisas. Por quê? Porque uma vez eu fui levar você como pastor na sua casa. Eu lembro que acho que você tinha voltado de uma químio. E você estava muito debilitada, mano, muito debilitada. E aquele dia, assim, foi um dia pra mim que eu passei com o meu pastor e ele falou assim, filho, vamos lá comigo. Eu falei, vamos lá. E foi pra Guarulhos, né? Sim. Saímos da sede e fomos levar você até lá. Era meu Uber particular. O pastor. O pai era meu Uber particular. E nisso, assim, eu vi você deitadinha, sabe? Deitadinha, tipo, e aí, mano, você, tipo, com a voz debilitada. Tudo bem, mano, tal. E naquilo, só de ver você daquela maneira ali, me deu uma força tão grande para não desistir. Entendeu? Eu falei assim, mano, eu não posso, novamente, eu não posso parar, mano. Entendeu? Eu não posso parar de maneira nenhuma. Então, era só olhar para você que, tipo, falava assim, mano, vinha um guerreiro dentro de mim e falava assim, não vou parar. Entendeu? Então, assim, tenho muita admiração por você. Entendeu? Porque você não desistiu no meio da cirurgia, não desistiu em meio à guerra, não desistiu em meio ao treinamento rigoroso que o Senhor fez com você. Entendeu? Porque o treinamento é rigoroso, foi rigoroso para você, foi rigoroso para as pessoas que estavam ao seu redor. Entende? Então, assim, você que está em casa, não desista. Não desista daquilo que o Senhor quer que você faça, entendeu? Eu tenho certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é o quê? Vem pela manhã. Então você pode ter certeza que Deus vai fazer na sua vida. Persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Entendeu? Então assim, precisamos perseverar. Entendeu? Então o segredo que você teve também um dos segredos, né? Foi perseverar. Aliás, mano, os segredos todos estão na Bíblia. Exatamente. Né? Tá na palavra. Se não fosse a palavra, aquilo não ia te sustentar até hoje. Né? Mas, continuando, né? O pessoal em casa tem alguma pergunta, Mike? Alguma coisa aí? Se tiver alguma pergunta, ela também tá para responder. Amém. Aqui tá. Não só elogios por enquanto. Tá bom então. Então vamos dar continuidade aqui. Mano, beleza, você ficou com esse tempo todo com câncer, né? Com a enfermidade, mas e aí, como que foi? Porque tinha aquele bloqueio, o médico falava uma coisa, a palavra falava outra. Se você não tivesse palavra, você acreditava nos médicos. Exatamente. Né? Como que era pra você isso? Beleza, você teve isso. Passava por discipulado, você queria receber mais do Senhor, né? Mas como que foi agora do meio para o fim, né? Porque isso daí terminou, né? Como que foi para você? Você passou pela químio, ficou careca, né? As pessoas te ajudou, né? Você teve uma equipe, você teve um suporte de pais, né? Marido, filhos, irmãos, né? Para que você venha passar por tudo isso. E agora do meio para o fim, você pode falar para nós como que foi a sua cura? Você já estava curada, né? Sim. Mas você entender que você foi curada. Hoje, porque hoje você já não tem mais nada. Graças a Deus. Então assim, no final da quimio, né, eu fiz um exame, que foi um exame detalhado, porque foi o que eu falei no início. Os médicos falavam que eu tinha câncer no fígado e no osso, né? Era uma suspeita de metástase. E quando dá metástase, eles falam que não tem cura, né? Então assim, eles falaram que se eu fiz um exame mais detalhado, e esse exame falou que, né, eu lembro que eu fui, né, nesse exame para entregar para a médica, e a médica falou para mim, né, ela olhando o exame, eu lembro que eu falando com o pastor Beto, e ele falava, e aí filha, como que você tá, né? Ele não conseguiu ir comigo, né, nesse dia, nem ele, né, a pastora, eu não lembro por qual motivo, mas eu acabei indo, encontrei eles lá depois, né. E eu falava pra ele, pai, eu tô nervosa, né, porque assim, por mais que você confie no Senhor, mas você fica com a carne trema, com frio na barriga, Sim, claro. Porque era um exame que ia determinar exatamente o que eu tinha na verdade, se era metástase ou não, se era uma coisa que ia durar pra sempre. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa e o pastor Beto falava, filha, não fica nervosa.
irmãos, a gente está orando por você, estamos todos clamando por você, né? Também não tinha como não deixar um beijo enorme para a pastora Simone e o pastor Davi, que são os intercessores, né? Os líderes da igreja mesma, e foram os que intercederam, que levou aí ao Senhor, né? As minhas dores, as minhas preocupações. Então, assim, eu lembro que ele falava para mim, né? E a pastora Camila, filha, olha, não existe notícia ruim, né? E esse versículo ficou, e até hoje ele me acompanha, né? Que ela falava muito isso para mim. A cada químio, a cada ida e vinda, ela falava, filha, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se todas as coisas, filha, cooperem para o bem de quem ama a Deus, não existe notícia ruim. Amém. Todas as notícias são boas, né? E o apóstolo também falava para mim, né? Antes de eu pegar o exame, ele falou para mim, falou, filha, ó, Abraão contra toda a esperança, e a esperança ele creu. Então você tem que ter esse versículo, né? E eu fui, entrei na sala, aí o médico olhou, aí chamou outra médica, aí veio outra médica, e nada de dar o resultado, e elas olhando, eu falava, meu Deus, Senhor, me ajuda. E eu falava, Senhor, e agora, o que está nesse exame? Elas me olharam e falavam assim, então, Gibiane, né, que é o meu primeiro nome, eu não sei, ela falou, não sei como que aconteceu, mas aqui não mostra que você tem câncer no fígado, nem câncer no osso. Você vai poder fazer sua cirurgia, eu não sei como que aconteceu. Eu lembro que eu chorei muito, falei, doutor, é Deus, né? Eu lembro que eu falei pra ela, foi Deus, aí eu fui. Aí ela falou, agora você vai fazer cirurgia. Aí eu fui pra casa da pastora, cheguei lá, tava a pastora, o pastor Beto, a pastora Sica tava lá. E eu lembro que eu entrei, eu sentei e eu lembro que eu chorava muito. E a mãe falava assim, fala logo, todo mundo aflito, né? Eu deixei todo mundo nervoso, todo mundo aflito, porque eu chorava. Então assim, meu, o que deu o exame, né? E eu lembro que falei assim, mãe, o médico falou que eu não tenho. Câncer no fígado e no osso. Eu choro, gente, porque se vocês soubessem como o Senhor ele é lindo e maravilhoso, vocês nunca abandonariam Ele, vocês nunca deixariam de servir Ele, porque Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é a palavra de vida, Ele é o sopro de vida, sabe? Ele que nos dá esperança, Ele que nos traz cura. E eu lembro que eu chorei muito aquele dia, porque eu não tinha esperança. Eu lembro que teve um dia a médica pegou e falou assim, você vai fazer tratamento pro resto da vida. E eu saí chorando e a pastora Camila falou, filha, não chora. Ela falou assim, filha, Deus entende isso como um desabafo, né? Que é porque você é muita coisa, né? Já era um ano se tratando. Ela falou assim, mas você vai vencer, você é uma guerreira. E eu falava, mãe, eu não consigo. Ela, você consegue. Então é a importância de você ter alguém direcionado do Senhor do seu lado, sabe? Porque ela era mais forte do que eu, sabe? Às vezes eu chorava e ela me consolava, e ela podia não chorar na minha frente, que ela não fazia isso. Ela era sempre forte, mas só Deus sabe, né, como que estava o interior dela para me dizer que Deus era bom, que Deus ia me curar, que eu estava curada. E naquele dia eu lembro que eu chorei muito, a pastora Sica estava junto. O pai, a mãe, o pai estava no quarto, ele correu quando me viu e foi muita alegria, porque foi um ano de tormento, né? Foi um ano de incertezas, de inseguranças, mesmo sabendo Deus fiel que eu servia, só que eu não sabia qual o motivo da enfermidade, né? Se era um testemunho de vida ou se era a vontade do Senhor eu sair daqui, passar para outra, né? Para a eternidade. Mas só que eu falava para ele, eu falava, Senhor, eu não quero morrer, né? Eu não fiz nada. Meus filhos é pequeno. E meu filho, eu lembro que o Isaac, ele me viu chorando uma vez, porque antes de eu ir no médico, ele falava assim para mim, assim, mamãe, por que você está chorando? E eu falava assim, nada não, filho. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, papai Gustavo vai te curar, não fica assim. E ele era uma criança, 7 anos, na época ele tinha 5 anos. Ele não entendia de nada, né? Meu filho Gustavo, sempre muito forte, me ajudou muito, né? Eu não sei se ele tá assistindo, mas ele foi, assim, meu ombro, sabe? O Gustavo, ele é tudo pra mim, porque ele me ajudou muito. Ele
falava, mãe, para, você tá bem, mas você não tem nada. Então foi muito difícil, eu fiz a cirurgia. Graças a Deus foi tudo bem na cirurgia. Só que depois da cirurgia eu tive uma complicação. Os meus drenos, né, que eu usei 2 drenos na mama. Eu fiz a cirurgia, as 2 mamas. Uma foi por precaução e a outra foi por conta do câncer. E eu lembro que eu saí do hospital, fiquei 2 dias, eu tive uma complicaçãozinha. O pastor Beto me levou para casa, né? A pastora Camila. E eles estavam comigo o tempo todo, eles não me deixavam sozinha, né? Eu lembro que eu era o centro das atenções naquele momento, porque o Júnior sempre trabalhava, quando ele podia ele me levava, quando ele podia ele me buscava. Foi um guerreiro também, né? Foi um guerreiro, minha cunhada também, ela trabalhava na época, né? Então ela também não conseguia me dar tanto esse suporte na época por conta do trabalho, minha sogra. Ela fez cirurgia na mesma época que eu, então ela não conseguia também muito. E era só meus pastores e minha mãe, né? E eu lembro que eu fui pra casa, eu tive uma complicação, voltei pro hospital depois da cirurgia. Cheguei no hospital, foi outro susto que eu levei, porque eu comecei a botar muito sangue pra fora do dreno. E era um sangue mesmo, muito sangue. Eu lembro que doía muito, eu sentia muita dor. E eu falava pro meu marido, tá doendo muito, e minha mãe tá doendo muito, e não sei o que. E naquela época eu só falava, Senhor, eu não cheguei até aqui pra morrer, sabe? E eu falava pra Senhor, Senhor, eu não fiz nada. Eu não quero morrer dessa forma, eu não quero que o Senhor me leve desse jeito. E de repente eu levantei da cadeira do hospital. Eu falei pro meu esposo, pra minha mãe, eu falei, eu não tô vendo vocês, eu chorando de dor. Aí eu desmaiei. Eu lembro que eu acordei toda entubada, cheia de coisas no coração, tomando sangue. A médica olhou assustada e falou assim, você tem um santo forte. Ela falou desse jeito pra mim, né? Aí eu meio, né, dopada ainda, né? Eu falei, o que aconteceu, né? Ela falou, você teve um choque anafilático, né? Pra quem não sabe, choque anafilático é algo que é no coração, é onde para de bombear o sangue, é onde não tem sangue mais no corpo. Sim. E para de bombear, então você não... É a primeira coisa, é o coração que para. E as médicas ficou abismadas, porque ela falava, o seu coração não parou de bater. E eu falava assim, é o Senhor. Porque o que me trouxe, era o coração dele que estava aqui. Porque não parou, né? E eu lembro que em seguida eu voltei para casa. A médica não quis me deixar lá no outro dia, por causa de infecção hospitalar, eu fui para casa. E foi na época do Mesma Vibe. E meus irmãos tudo lá, no Mesma Vibe, todo mundo pulando, eu lá em casa, chorando. Então você que é da igreja mesma, nunca perca o evento por nada. Pastora Thaís online. Porque, eu queria estar e não podia estar, né? Então, assim, paga o preço, porque é unção, né? Não tem como, né? E se hoje eu tô aqui, é porque eu recebi óleo, né? Então, o óleo, ele tá sendo renovado todos os dias, né? Então, as lives, ainda a gente tava conversando, minha irmã Ruby e a Priscila, que hoje a gente entende o tanto porquê de eventos na igreja mesma. É porque é pra gente não esquecer, né? Da essência de onde o Senhor nos tirou e da onde a gente tá, né? Pra gente não esquecer que Ele morreu na cruz, derramou, né, o seu sangue por nós, né? Por algo que Ele não merecia, mas Ele fez por mim e por você. Então é pra gente lembrar desses momentos. E eu lembro que eu queria estar na mesma vibe, eu não conseguia, eu chorava, eu falei com o pastor Camilo, eu falei, mas não, tá certo. E eu lembro que naquele dia eu falei, mas mãe, por que Deus fez isso comigo? Mãe, eu não consigo ir pro mesma calma, pro mesma vibe, não sei o quê. E eu lembro que passou 2 semanas, e aí teve o Mesma Vibe depois. E eu lembro que ainda mesmo assim eu fui pro Mesma Vibe, fui toda costurada. Minhas irmãs sempre me suportou, Priscila, meu Deus. Quem tem uma Priscila na vida tem tudo, então você que tem equipe, pede pra Deus te dar uma Priscila. Uma Priscila, nossa, ela cuidava até demais, né? Me controlava na alimentação, me controlava em tudo, me dava banho, porque eu não podia tomar banho sozinha, né? Por causa da cirurgia. E eu fui assim, ainda mesmo assim, pro Mesma Vibe. E foi muito difícil pra mim, né? Aí depois veio radioterapia, que eu tive que fazer, foi outra luta maior, né? E foi, mas é que a gente,
confia no Senhor, então, né? Você suportou. A gente suporta, né? É uma dor que a gente vai suportando, né? Sim. Mesmo com choro, mesmo com aflições, mas a palavra do Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, se Ele venceu, eu também poderia vencer, né? E graças a Deus eu tô aqui, né? Em nome de Jesus. Você tem uma palavra para versículo que você queria passar agora? Amém. Para nós, para as pessoas que estão lá em casa, eu tenho certeza que tá forte, né, Anne? Tá forte. Segurar aqui não é fácil não. Mas você que está na sua casa aí, eu tenho certeza que Deus está edificando muito o teu coração com o testemunho da Tamires. E não somente a Tamires é um exemplo, né? Aliás, não somente a Tamires, mas você também vai ser um exemplo, né, para muitas pessoas, né, de perseverança, que eu tenho certeza que a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma, né? Então, aonde que você estiver aí, não sei onde que você estiver, ou se você vai assistir essa live ainda, você pode ter certeza. Pastora Thaís online. Pastora Thaís, da onde Beijo, nós pastora viemos, Thaís, né? Foi comigo já no Isso. hospital, temos fotinhas junto lá, me acompanhava também, né? Eu acho que era pra ela e pra avó, senão a mãe chorava, porque não era pra mim. Pastora Thaís, te amamos, tá? A senhora é uma mãe para nós. Sim. Né? Então, há 8 anos atrás também a senhora também cuidou de mim, né? Consolidou. Esses dias eu falei com você e te amo muito, tá? Um beijo no teu coração e um beijo. Não tem nem muito o que falar da pastora Thaís, que ela é uma mãe, né? Eu acho que o Júnior tá online pelo seu telefone, tá? O Júnior? Tá falando aqui, te ama, amor. A gente usa o mesmo Face também, vida, te amo. Fala pra ele. Também te amo, amor. Não pode falar muito não, senão ele vai se crescer. Não vai crescer. É um guerreiro, me suporta, né? Um suportando o outro, né? Aquele negócio, vamos um suportar, né? A dores do outro, né? E ele suportou comigo, né? Amém. Calado. Então, qual palavra, mana, que você tem para nós? Eu queria ler um versículo aqui, né? Sim. Que é em Romanos, né? Capítulo 5, versículo 3, que fala assim, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Né? Aleluia. Ele é a nossa esperança, né? E a gente tendo Ele, a gente tem tudo. Então, assim, você que está em casa, né, que não sei se você conhece o Senhor, ou já conheceu, ou se afastou por alguma dor, ou por algum motivo, que você venha assistir essa live e você venha sentir o toque do Espírito Santo, que você venha sentir o amor dele na sua vida, porque eu senti isso, né, eu quero que você se sinta também. Não quero que você vá até o Senhor por conta de uma enfermidade, ou por conta de alguma dor, mas sim por amar e por amor que Ele tem por você, né? Porque foi por amor, né? Sim. É por amor que hoje nós estamos aqui, né? O amor está acima de tudo, O amor mano. está acima de tudo. Então, hoje nós recebemos essa semana, né? A questão do amor, né? E o amor de Deus não tem nem como explicar, né? Não. O que Ele fez por nós e ainda continua fazendo, o que Ele continua trabalhando até hoje, né? Exatamente. Então, você falou esse versículo que você pode deixar o pessoal lá em casa lá uma palavra de... Porque tem vários que também estão com enfermos, né? Que não estarão mais, no nome de Jesus. Não estarão mais, mas só que o que você pode falar para eles? Assim, um segredo, o ponto-chave, só para a gente finalizarmos aqui. O ponto-chave é andar com o Senhor, não tem como. É andar com Ele, né? Porque se com toda a enfermidade, com todo o sofrimento que eu tive, se eu não estivesse andando com o Senhor e não tivesse comunhão com os irmãos, talvez eu não estaria aqui, né? Porque isso é essencial, né? É buscar quem nos pode trazer cura, né? E a cura, o amor, né? A alegria, a paz, que excede todo entendimento, só vem do Senhor. Não vem de homens, não vem da sua família, não vem dos seus amigos, não vem de ninguém a não ser do Senhor, né? É você olhar para o alto, que é o seu socorro bem presente, é de lá que vem, né? Todas as coisas, porque a palavra do Senhor fala assim que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor fala as demais coisas, é tudo.
Às vezes você que está assistindo a live, você corre para outros cantos que não tem para onde a gente correr, né? Não tem mais para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Não tem. Ele é a palavra de vida eterna, ele é a vida eterna. Vocês têm que crer e acreditar que não é só aqui. Aqui a gente só está de passagem. Aqui é só passageiro. Só passageiro. Mas aonde que você vai viver sua eternidade? Aonde você vai estar quando isso tudo acabar, né? Então aproveita que você está em casa, aproveita o momento de reflexão. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não tem Jesus, você que quer se reconciliar com o Senhor, procura a liderança, né? Procura o líder, ou procura o seu antigo líder, né? Procura um dos pastores, me procura no meu Facebook. Pode deixar uma mensagem lá. Né? Deixa a mensagem, né? Me procura no Messages. Eu quero orar por você, assim como hoje eu estou aqui por conta de orações, Sim. né? Eu creio que Deus, Ele não só me curou por conta da minha fé, e sim foi porque Ele ajuda. Nós estamos aqui para orar por você, para te ajudar a vencer qualquer tipo de luta, qualquer tipo de tribulação. Por quê? Porque quando nós estamos com Cristo, nós vencemos, nós somos mais que vencedores. Né? Então você nunca venha esquecer, porque Jesus, Ele não nos abandona. Mano, quem abandona o Senhor somos nós. Jesus nunca desiste de nós que desistamos dele. A gente desiste dele, né? Porque a gente se afasta dele por um amigo, ou por se frustrar com alguma liderança, por qualquer coisa, né? Ou por se frustrar por nós mesmos. Mas só que Deus, Ele nunca te esqueceu, Ele nunca te abandonou. Assim como Ele nunca me esqueceu, Ele nunca me abandonou, Ele também não vai te abandonar e não te esquece. Aleluia, mano. Né? Agora só vou falar alguns nomes aqui, mano, tá? E o que você pode falar desses nomes, tá? Não muito prolongado, mas o que você pode... dependendo do nome. Dependendo do nome, né? Você pode falar dessas pessoas que eu vou falar o nome aqui, tá? Primeiramente eu vou começar apelando seus filhos. Nossa. Gustavo e Isaac. É tipo Deus deu tudo, né? Eu luto até hoje por conta deles, né? Sim. E uma das causas que eu pedi pro Senhor me deixar mais uns anos na terra foi para ver os meus filhos crescendo, para ensinar eles, né? O ID, a palavra do Senhor, né? Porque nada melhor do que ver os seus filhos servindo a Ele, né? Sim. Então meus filhos é minha razão de estar aqui hoje, né? De lutar todos os dias, né? Eu amo demais. Sabe aquele amor que o Senhor tem por nós que é incondicional? É o amor que eu tenho para os meus filhos. Aleluia. Glória a Deus. E o José Marcos, né? Seu José Marcos está assistindo mais depois. Não sei se está assistindo, irmão? Ele está assistindo. Seu esposo, o que você pode falar do Júnior? Não tem muito o que falar dele não, porque vai ser mas fala um pouquinho dele. Não, ele assim, ele... O que ele representa para você? Ele representa a força pra mim, né? Porque eu lembro que uma vez eu chorei muito e eu falei pra ele assim, não é você que tá com câncer, né? Eu lembro que eu falei pra ele nessas palavras, não é você que tá passando por isso. Ele olhou pra mim e falou assim, você esquece que somos um? Que o que você sente eu sinto, o que dói em você dói em mim. Então não é porque carnal eu não tô tendo câncer, mas eu tô vivendo com você. Então ele é a força, né? Ele me deu coragem para continuar isso tudo, né? Glória a Deus. Agora, Pastor Beto. Ele é um paizão, né? Não tem como falar dele. Eu lembro do encontro que mexeu muito com paternidade e eu abraçava ele. Eu perdi o meu avô, que foi meu pai, muitos anos atrás. E eu não tive amor de pai, assim, né? Eu conheci meu pai quando eu tinha 20 anos. E eu não tinha esse amor, essa paternidade, né? E ele não foi somente o meu pastor, né? Meu líder, ele foi um pai mesmo, que me ajudou, que me aconselhou, né? Eu sei que eu não fui fácil, né? Eu fui muito difícil, mas ele é um pai, assim, que eu nunca tive, né? Tanto espiritual quanto carnal, né? E ele sabe disso, que eu peço muito o conselho dele, porque o pai que ama ele corrige, né? E eu sei que o cuidado dele, por
conta disso, né? Por me amar, né? Eu sei que ele não me ama por suportar, né? E sim porque ele me ama, tá? Meus irmãos 12, desculpa, mas falar pra vocês que o pai me ama. Então, assim, não tem, é pai mesmo, né? Pai é meu herói, E aquela heroína, pastora Camila? Ah, essa aí, meu Deus do céu, essa eu não tenho o que falar, né? Essa aí debaixo de chuva ou sem chuva, sol, deixou muitas vezes o próprio filho dar suporte para os próprios filhos dela para me dar suporte, né? Então, assim, ela é o tipo de pessoa que eu falava, eu não tô bem, e ela abandonava tudo e saía correndo para Guarulhos para ficar comigo, para me ajudar, né? Para me dar força. Então, assim, ela é a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Deus. Não tem como. E é paz pura, né? Sim, ela com certeza é. Ela é. E agora, para terminar, 2 nomes, né? Pode até falar dos 2 juntos. Apóstolo Seban e a apóstola Adriana. Eles são demais, né? O apóstolo e a apóstola, no fly que fizeram no vídeo, tem 2 fotos minhas, né? Um apóstolo orando por mim, a outra apóstola, foram 2 encontros de 144. E a primeira foto foi da apóstola, né? Que ela orou por mim por cura. E foi quando a médica falou que eu supostamente tinha metástase. E eu lembro que ela me mandava mensagem de muita paz, né? Sim. Eu acho que a pastora Camila herdou isso dela, de muita paz, porque são iguais, né? Elas são iguais. Então, assim, a apóstola, ela não tem, né? Ela orou por mim aquele dia. Eu falo que a minha cura começou dali. Sim. Eu senti a minha cura naquele momento, porque ela orando por mim, eu sentia algo saindo de dentro de mim, sabe? É algo que só quem é espiritual entende. Sim. É algo espiritual, né? Então, assim, eu sentia que algo de ruim estava saindo, que Deus estava colocando, né? O sangue dele, que ele estava me curando. Então, assim, ela foi essencial, porque eu lembro uma vez que ela foi muito usada por Deus, que ela chegou em mim e falou assim: filha, você está pesquisando coisa na internet? Só que eu não tinha falado pra ninguém, né? Aí eu, por quê? Né? Aí ela falou assim: ó, eu não quero ver você procurando nada de internet de câncer. Porque essas coisas, nem tudo é verdade que postam. Então você vai me prometer que a partir de hoje você não vai olhar mais em Google, pesquisar nada. E você vai somente olhar para o Senhor. Que é dele que veio o seu socorro, é ele que é a sua força, é ele que é a sua fortaleza. Então eu lembro disso, a partir daquele momento eu parei, eu falei: nossa, a gente já sabe que ela é uma grande mulher de Deus, mas que eu falei, Deus revelou para ela, não tinha como, né? Porque eu olhava muito, era cada coisa que eu via. E ela falou pra mim que não era pra mim olhar, né? Então, assim, ela foi muito intercessora, né? Eu amo demais a vida deles, né? O apóstolo Seban também orava por mim. Naquele dia eu lembro que ele orou por uma água e ele deu pra eu beber aquela água. E ele falava: filha, essa água é a água viva, é a água que vai te purificar, que vai te limpar. E em nome de Jesus você já é curada, né? E ele, assim, foi um essencial pra minha vida interior, né? Porque ele me ministrou interior, né? Então, assim, eles são espelho para nós todos de superação, né? E de perseverança. É isso que eu vejo neles, né? Perseverança, né? E amor mesmo, né? Não tem como, né? É amor demais. Eles o tempo todo, né? Lutando junto, comigo, lutando, né? a sua luta. Lutando comigo, eles ligavam, mandavam mensagem pra mãe perguntando o que os médicos falavam. Então, assim, eles me ajudou muito, né? Então, eles foram a esperança, né? Amém. Mano, então vamos terminar aqui, mas antes de terminar, eu quero que você ore por todos nós, né? E assim, tem esse globo aqui, né? Que representar que todas as pessoas, onde elas estiverem, elas estarão recebendo o toque do Espírito Santo de Deus. Então, que como um ato profético mesmo, né? Como pessoas orando por você, né? Sem ao menos te conhecer às vezes, você também possa orar também agora por essas pessoas que estão lá. Talvez que tem pessoas que estavam enfermas, não estão mais. E tenho certeza que depois coloca lá nos comentários que você foi curada também. E você foi curada, tá bom? Então, com você, mano. Amém, em nome de Jesus. Eu queria que você, onde você estivesse, você fechasse seus olhos agora. E que
você só pensasse no Senhor, amém, em nome de Jesus, porque a palavra dele diz assim que quando nós impomos as mãos nos enfermos, eles são curados, né? E hoje nós estamos aqui com a nação, né? Nós sabemos que estamos passando por uma pandemia aí do vírus, que em nome de Jesus ele vai passar logo. Então tem muitas pessoas que necessitam de cura, necessitam de um milagre, que estão em leito de hospitais. Então em nome de Jesus eles vão receber cura, amém? Feche teus olhos, amém? Aonde você estiver sentindo dor, aonde for a sua enfermidade, eu quero que você coloque suas mãos em nome, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, eu sei, Senhor, que eu não sou nada, Senhor, mas eu sou um instrumento em Tuas mãos, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora por cura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, visita agora, Senhor, a cada um, Senhor, através dessa live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aonde nós não alcançamos, aonde nossas mãos não podem alcançar, Senhor, que Teu Espírito Santo venha alcançar, Senhor, essas vidas enfermas, com depressão, com crise de ansiedade, Senhor, com feridas na alma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor me curou, Senhor, tanto fisicamente, Senhor, quanto espiritualmente, Senhor, o Senhor pode alcançar estas vidas, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que impõe as mãos sobre os doentes e eles são curados, Senhor. E é a mão que eu estou pondo agora sobre a nação, Senhor. Que ela venha receber cura, Senhor. Que ela venha receber milagres, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, o Teu nome há poder, o Teu sangue há poder, Senhor. Deus, que o Teu sangue, Senhor, venha agora, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Eu lembro que aquelas quimioterapias, eu pedi que o Senhor aplicasse o Teu sangue sobre as minhas veias, Senhor. Então, o mesmo sangue que o Senhor derramou, Senhor, sobre mim, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre cada vida, Senhor. Que eles venham receber cura, Senhor. Que eles venham ser curados, Senhor, espiritual, Senhor. Deus, visita cada alma, Senhor, depressiva, Senhor. Visita cada alma angustiada, Senhor. Traz agora, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Traz esperança, Senhor. Que eles não venham desistir, que eles venham olhar para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que eles venham, Senhor, Te servir, que eles venham Te aceitar, Senhor. Na verdade, nós que precisamos Te aceitar, Senhor. Senhor, que eles venham abrir o coração e receber, Senhor, esta oração, esta palavra, Senhor. Entra, Espírito Santo, em cada lar, Senhor. Aplica o Teu sangue, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, visita, Senhor, assim como o Senhor visitou, Senhor, a filha de Jairo, Senhor. Assim como o Senhor visitou, Senhor, Deus, que aquele centurião diz, Senhor, somente uma palavra, Senhor, e ela será curada. Então, Senhor, que eles venham receber, Senhor, esta palavra, esse poder de cura, Senhor. Porque não é somente a oração, mas é pela fé, Senhor. A fé vem pelo ouvir, Senhor. Senhor, então que eles venham ouvir essa palavra, que eles venham ouvir, Senhor, esta oração e venham, Senhor, receber cura em nome de Jesus. Deus, obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigada pela vida do meu irmão Alisson, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos líderes da igreja Mema, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos meus familiares, Senhor, pela vida de cada um que orou por mim, Senhor. Por cada um que esteve ao meu lado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Sou grata a esta família, Senhor. Deus, obrigada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esteja conosco todos os dias, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, hoje, Senhor, a nação será curada, Deus. Que nós venhamos ter essa fé, Senhor, que venha acabar logo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Que a paz que excede todo entendimento esteja conosco nesta tarde, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Você ainda está, diga amém, amém, amém. Amém. Em nome de Glória Jesus. a Deus, Ana. Meu Deus. Amém. Foi forte. Amém? Então, Mana, muito obrigado mesmo, tá? Por estar conosco aqui, né? Contar esses testemunhos que você teve, que você viveu, né? E eu não preciso nem falar direito porque já você se emociona, né? Porque é complicado, não é fácil não. São muitas coisas, né? São Isso só muitas foi o coisas. básico, que eu contei do básico, né? Foram muitas coisas que a gente enfrentou, né? Sim. Mas o que a gente quer deixar aqui é que Jesus estando no barco, tudo
vai bem. Aleluia. Então o que nós precisamos é ter Ele, né? Amém. E aceitar Ele em nome de Jesus. Amém. Mano, então, muito obrigado mais uma vez, tá? Que Deus abençoe sua vida, você continue sendo essa guerreira, tá bom? Te dê muitos discípulos fiéis, como você é também. Você passou pelo treinamento rigoroso. Eu queria deixar um beijo para meus discípulos. Um beijo, né? Eu amo vocês que estão assistindo. Um dos motivos a qual eu luto todos os dias, né? É para que vocês sejam grandes líderes, grandes pastores, né? Amo demais a vida de vocês. Eu falo que toda luta, ela vem a alegria depois, né? A gente passa por luta, mas logo depois o Senhor vem com aquele bálsamo e nos dá mimo, nos traz alegria. E os meus discípulos, eles vieram depois de grande luta, depois de grande sofrimento, depois de muita entrega, né? Então eu queria dizer que vocês são mimos do Senhor na minha vida, né? Eu também queria deixar um beijo muito grande para minha cunhada Carol. Ela me acompanhou de perto também, chorou muito comigo, me ajudou muito. Te amo muito, minha sogra, mamãe, beijo no seu coração, te amo. E é isso, né? Se for pra mim falar o nome de todo mundo, a gente vai passar a live todinha aqui, então. Uma lista eu aqui, amo manas, amo muito vocês. Amém, em nome de Jesus. Amém, mano. Então dá um abraço aqui. Amém. Tá, obrigada, viu? Deus abençoe você. Amém. Tamo junto. Jesus, tamo junto. Tá bom? Amém. Então, você que está aí na sua casa, em nome de Jesus, você tem certeza que foi edificado. Tá? Obrigado por ter ficado até o final conosco aqui. Você também que vai assistir essa live depois. Jesus vem abençoar muito a sua vida, amém? E semana que vem tem uma surpresa para vocês. Aleluia. Espere no Fed de Notícias lá que terá vai ser uma honra. Bate-papo Identidade. Isso. Vai ser uma honra recebê-los na casa deles mesmo, né? Eles moram aqui. E você vai saber de onde que você veio. Amém. Tá bom? Então Jesus abençoe vocês e até a próxima, tá? Deus abençoe. Deus abençoe.